Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver vendo esse vídeo. O assunto de hoje é Glifage XR, um medicamento utilizado para o tratamento do diabetes mellitus. Mas, antes de tudo, eu quero que vocês acessem aí no canto inferior, logo abaixo ao título do vídeo, a descrição. Lá, clicando em uma setinha, vocês vão ter acesso a um link que dá direto para um infográfico, que é uma forma de comunicação um pouco mais simplificada, direcionada para pessoas que não tenham tanto conhecimento sobre farmacologia e tecnologia farmacêutica. Lá vocês vão ver o conteúdo base que serviu para eu elaborar esse vídeo. Depois de fazerem isso e terem uma noção básica sobre o que eu vou falar aqui, vocês voltam e acompanhem comigo a versão mais aprofundada sobre o conteúdo que está lá, tá bom? Olá, pessoal! Voltando aqui para a apresentação, a gente vai ter uma abordagem pautada em 3 parâmetros sobre o Glifage XR. Qual que é o ativo e a sua ação farmacológica, qual que é a forma farmacêutica, via de administração e a tecnologia farmacêutica envolvida nos seus processos de fabricação, e qual que é o dispositivo de modificação presente no Glifage XR. Para início de conversa, o Glifage XR é o nome comercial do cloridrato de metformina fabricado pela empresa alemã Merck. Ele vai ser aí um antidiabético de uso oral, sendo o maior representante da classe das biguanidas. Ele é um antidiabético de uso oral mais comumente associado a pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, em que há uma síntese diminuída da insulina, sendo que ele é um medicamento que precisa de uma funcionabilidade das células responsáveis pela produção da insulina ativas, o que não acontece em pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença autoimune que faz com que ocorra uma perda de funcionabilidade dessas células, representando aí a necessidade de utilização de insulina. Pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1, eles fazem a insulinoterapia. Mas isso não exclui o fato de eles utilizarem o glifage, porém, ele é mais associado a portadores de diabetes mellitus tipo 2, em que essa síntese insulínica ela é diminuída, não ocorreu destruição dessa célula. Então, partindo desse pressuposto, vamos imaginar aqui, dentro de um pâncreas, uma célula beta-pancreática, que é a célula produtora de insulina. Dentro dessa célula, a gente tem essa imagem que representa aqui o citoplasma, com diversos processos metabólicos acontecendo, e aqui nós temos a membrana plasmática dessa célula, com os receptores insulínicos, e temos aqui as proteínas canais, que dão abertura para essa célula receber algumas moléculas externas e também da saída de algumas moléculas dela. Nesse sentido, vamos nos pautar em condições normais da fisiologia do organismo. Como em todos os processos metabólicos do nosso corpo, existem moléculas que atuam como estimuladoras e existem moléculas que são inibidoras. Então, a gente vai ter aqui o ATP atuando como um mediador desse processo. O ATP, lembrando um pouco aí da nossa bioquímica, ele vai ser a nossa moeda energética. Vai ser uma molécula altamente reativa que se forma através de processos metabólicos como, por exemplo, o ciclo de Krebs. Um subproduto do ATP é o AMP. Por que eles têm essas diferenças de nome? ATP significa adenosina trifosfato, que é uma molécula que possui 3 íons fosfato, tem aí as hidroxilas, oxigênio e hidrogênio, e é uma molécula que fornece, através de quebra dessas ligações, energia para participar da formação de outras moléculas, de ativação de alguns processos. E quando ocorre uma quebra dessas ligações, a gente tem a formação do AMP, que ao invés de 3 fosfatos, ele vai ter um só. Então a gente percebe que a diferença entre eles é somente o nível de energização, porque ocorreu uma quebra de ligações. Em concentrações, em condições, melhor dizendo, normais, ATP e AMP estarão equilibrados dentro da nossa célula beta-pancreática. Só que, quando ocorre uma diminuição desse ATP, esse AMP fica em evidência e ele vai atuar no sentido de uma estimulação de uma enzima chamada AMPK, que seria adenosina monofosfato proteína quinase. O que essa enzima vai fazer? Ela vai aumentar a captação de glicose na nossa musculatura, vai tirar essa glicose do meio extracelular, que seria aí na circulação periférica, e introduzi-lo dentro da musculatura. Ele vai fazer aí a estimulação, o aumento da síntese de glicogênio hepático, e vai ter um papel também na síntese lipídica.
ele vai diminuir essa síntese lipídica. Então, a gente entende que se o ATP é uma molécula mais energética, ele está em menor quantidade, o AMP fica em evidência e isso representa uma perda de energia do nosso corpo. Se não está sobrando energia, a gente não tem por que armazenar lipídio, então a gente diminui essa síntese lipídica. Ao passo em que ele também faz uma diminuição da gliconeogênese, que é a fabricação, né, de glicose a partir de outras vias metabólicas. Então, em todos os sentidos, ele consegue reduzir, né, essa concentração de glicose na circulação periférica. Então, ele vai ter uma atuação aí hipoglicemiante. O que é que a metformina, o que é que a glifage faz dentro desse processo aí? Eu não falei para vocês que a estimulação da MPK se dá pela baixa concentração de ATP? Então, isso em condições normais. Um paciente que faz o uso da metformina, ele tem uma estimulação direta dessa enzima, que é o AMPK, mesmo que existam concentrações normais, né? Mesmo que não exista um desbalanço dessas concentrações de ATP. Então, a metformina ela vai estimular diretamente essa enzima que atua nesses processos, que culminam em um quadro de diminuição da glicemia na circulação periférica. Nesse sentido, a gente vai ter que a ação da metformina ela é plurimetabólica. Ela vai fazer aí uma atuação na musculatura esquelética, né, por aumentar a captação dessa glicose, vai diminuir a gliconeogênese hepática, né, que é essa formação de glicose a partir de outras vias, vai ter uma atuação aí no aumento da utilização de glicose pelo metabolismo. Então, a gente percebe que o aumento dessa utilização de glicose vai diminuir, por exemplo, o fenômeno de formação dos triglicérides, né? Quando há um acúmulo de glicose no nosso organismo, isso vai ser convertido em triglicérides e em colesterol. Então, esse aumento da utilização de glicose pelo metabolismo, ele favorece uma diminuição dos triglicérides e também já existem pesquisas que associam a metformina a uma diminuição do LDL, que é o colesterol ruim. E ele também vai ter uma atuação aí no sistema mesentérico, que é pela diminuição da absorção intestinal de glicose pelos canais GLUT2, que são canais de difusão facilitada de entrada dessa glicose, né, no tecido do intestino. Nessa imagem aqui, a gente vai ter a representação de como funciona a dissolução da metformina, que é o glifage XR, em 3 condições de pH. Em um pH de 4,5, um pH de 6,4 e um pH 6,8, que simularia aí um pH estomacal e o pH da porção inicial do nosso intestino. Eles são representados através desses sinais aqui, né, dessas formas geométricas, sendo que o quadrado representa o pH mais ácido, aí nós temos o círculo representando o pH de 6,4 e o losango representando o pH de 6,8. Então, a gente percebe que existe uma proporção da taxa de liberação em relação ao tempo. O eixo Y representa a porcentagem em relação ao tempo, que é o eixo X. A gente vê que ocorre uma liberação prolongada dessa metformina, em que a gente consegue atingir a taxa de 100%, né, em 12 horas. Então, dá para fazer um cálculo mais ou menos em que 50%, né, de liberação, de dissolução dessa substância, ela vai se dar aproximadamente, né, vamos dizer que aqui seria 6 horas, então a meia-vida dele é 6 horas. Através desse gráfico, a gente consegue perceber que, apesar das variações de pH, a Merck garante que há o intuito de que, independentemente de diferentes valores de pH, no trato gastrointestinal, né, que seria a representação do estômago com pH ácido e o intestino com pH básico, não influenciassem nos perfis de liberação da metformina. Então, independentemente do pH em que se encontra, ela vai ter uma liberação constante, né? Variou muito pouco entre os pHs que foram testados. Qual que é a forma farmacêutica e a tecnologia farmacêutica envolvida? Bem, a forma farmacêutica é comprimido, né? A gente tem aqui os novos comprimidos do glifage, né? Que eles tinham esse aspecto sucado e oval, e agora eles estão um pouco menores, né? Com aspecto circular, o que favorece, de certa forma, pessoas que têm dificuldade de deglutição, porque ele ficou menor, e tirou-se o sucado, e agora nós temos o timbrado da miligramagem no próprio comprimido.
Então, dentro da tecnologia farmacêutica, vai ser aí uma tecnologia de liberação modificada, em que prevalece uma liberação prolongada, que é o Extended Release. Por isso o nome glifage XR, por essa terminologia inglesa que representa liberação estendida, que significa, né, liberação estendida. Essa liberação estendida nada mais é do que um revestimento que permite que esses comprimidos eles não dissolvam-se em meios líquidos. Então, esse medicamento é hidrofóbico. Tanto é que é possível que os comprimidos do glifage eles saiam íntegros das fezes, ou seja, eles não são digeríveis. Nesse sentido, né, vamos trazer um pouco da bula do glifage. Eu tirei esse print aqui da bula, né, fornecida pela Merck, em que a gente vai ter aí as concentrações, né, da metformina, que apesar de serem 500 mg, representaria aí o equivalente a 390 de metformina, e os recipientes, que é o estearato de magnésio, a carmelose sódica e a ipramelose. Eu não falei para vocês que o revestimento dos comprimidos é que favorece, né, essa meia-vida mais prolongada por meio da diminuição dessa dissolução em meios líquidos? Isso se atribui ao fato de que a tecnologia farmacêutica empregada são os recipientes de alta performance. Vamos fingir que a gente está ampliando essa bula e vamos abordar diretamente esses recipientes. A começar pelo estearato de magnésio, né? Ele vai ter uma ação lubrificante, né? Vai diminuir essa fricção dos grânulos, vai atuar como uma liga na hora da compressão. E esse recipiente ele vai aumentar o tempo de desintegração desses comprimidos, porque ele tem propriedades hidrofóbicas. Então, a hidrofobia desse componente ele favorece esse aumento do tempo de desintegração. Associado a isso, a gente tem um outro recipiente presente na formulação, que é a ipramelose. A ipramelose é um agente de revestimento. É ele que forma esse revestimento que atua como um filme, através da formação de polímeros. O que é a polimerização? Polimerização, como o próprio nome diz, é a formação de estruturas sólidas. Então, é esse agente que ele vai ser a matriz para que ocorra a liberação prolongada. A gente vai ter aí a associação de dois aspectos. A gente vai ter aí um recipiente que ele vai atuar aumentando o tempo de desintegração e dando as características hidrofóbicas da molécula. E a gente tem um agente que atua como matriz de liberação prolongada pelo fato de revestir o medicamento através do processo de polimerização. E por último, mas não menos importante, a gente vai ter a carmelose, que é a substância aí que vai dar essa liga e que vai ajudar na dissolução de todos esses agentes à metformina. Então, a associação desses três aspectos, né, eles vão ser concernentes à característica de liberação prolongada. A tecnologia é o uso de recipientes de alta performance, como os que eu já abordei. Tanto é que, assim como existe o glifage XR, a Merck fabrica o glifage que não é de liberação prolongada. Ele vai ter aí um tempo de meia-vida, no caso do XR, de 7 horas. No caso, o tempo máximo de meia-vida é 7 horas. Lembra daquele gráfico que eu mostrei anteriormente? Eu vou voltar lá. Esse gráfico mostra, né, que ele atinge as concentrações máximas, né, em 12 horas, e os 50% estaria aqui próximo, né, próximo das 6, no máximo 7 horas. Enquanto que o glifage normal, que não é o de liberação prolongada, é o de liberação imediata, a meia-vida vai atingir um tempo máximo aí de 2 horas e meia. Obrigada.